Olá, meu nome é Elci, estamos aqui no canal Mosaicos e Miscelâneas para dar continuidade à leitura do livro Graham, O Continente Lemúria, de Vinícius Fernandes. Hoje vamos ler os capítulos 20 e 21. Capítulo 20. A água do chuveiro batia em meu rosto e em meu cabelo. Assim que chegar à minha casa novamente, separara-me de Thomas, e a primeira coisa que quis fazer foi tomar um banho. Enquanto estava sob o chuveiro, as reflexões sobre a vida atingiram-me em cheio, e naquele momento pensei em Jordan, depois de muito tempo. Imaginei o que ele estaria fazendo, se estaria com alguém e principalmente se estaria feliz. Tal pensamento não me deixava nostálgico ou fazia-me sentir qualquer coisa. Era apenas algo que me ocorrera, e minha indiferença e frieza eram assustadoras. Jordan e qualquer outro aspecto do meu passado pertenciam a outra vida, a outro Peter, que já não existia mais. Porém, algo despertara em mim desde que conhecera John. Algo que me remetia ao que havia deixado para trás. Por isso, de algum modo, presente e passado estavam se cruzando ali. Ensaboei-me sob o chuveiro, sentindo-me mais desperto do que havia me sentido em anos. Minha pele parecia mais sensível ao toque. Estranhamente, a imagem de John e seu corpo estavam estampadas em minha cabeça. Continuei esfregando o sabão em meus braços, meu peito descendo para o estômago. E só o que me vinha à mente era John. O encontro com William fora marcado para as 11 horas daquela noite. Thomas bateu em minha porta 1 hora antes. Peguei a camiseta de John, que estava sobre o sofá, e saí para encontrar o outro caçador. E aí? Cumprimentou-me ele. Pronto para mais uma? Perguntei. Com certeza, respondeu. Nada pode acabar comigo, Peta. Ele usou um sotaque britânico forçado ao pronunciar meu nome. Eu admirava o seu senso de humor, mesmo com a vida que levávamos. Decidimos ir em um único carro, então bem equipados, caso a conversa com meu ex-chefe evoluísse para uma altercação. Entramos em seu veículo e partimos. 30 minutos depois, estávamos diminuindo a velocidade em frente aos portões da mansão. Os guardas que haviam nocauteado anteriormente estavam de volta ao trabalho e apontaram as armas em nossa direção. Thomas abaixou o vidro e anunciou nossos nomes em voz alta. Um dos militantes aproximou-se da janela do motorista, examinou nossos rostos e então se afastou, dizendo: Deixem o carro aqui. Descemos do veículo, os 2 outros guardas se aproximaram. Um de mim e outro de Thomas, para nos empurrarem contra o automóvel. Coloquem as mãos no veículo, disse um deles. Isso é real, começou Thomas, mas os homens nos empurraram, forçando-nos a obedecê-los. Se quiserem entrar, farão o que a gente mandar. Senti as mãos do homem passando pelas minhas roupas em busca de armas. Ao chegar à minha cintura, ele apreendeu a arma que trazia presa a ela. Junto aos meus pés, amarrada em minha canela, uma faca foi retirada. Olhei para Thomas, por cima do teto, e vi que o mesmo acontecia ao asiático. Sua expressão dizia, ferrou, de um modo cômico. Os guardas jogaram nossas armas dentro do carro e nos conduziram para o portão. Adentramos o casarão.
completamente desarmados. Em minha mão só carregava a camisa. O saguão de entrada estava escuro e vazio quando chegamos a ele. Da abertura em forma de arco à nossa esquerda, William surgiu sem emitir nenhum som, vestindo apenas um roupão que terminava de amarrar quando apareceu. Boa noite, disse ele sorrindo. Parecia radiante e muito satisfeito. Sorria felizmente e seus olhos, embora fossem olhos de um morto, brilhavam felizes. Detrás dele surgiram mais 2 homens, empregados humanos, cada um carregando um corpo no braço. Levem-nas para as celas e alimente-os. Eu soube a quem ele se referia naquele momento, aos seres no meio dos quais minha irmã se encontrava. Observei os corpos carregados pelos escravos humanos, que pareciam hipnotizados, e percebi que eram 2 mulheres nuas e belas, uma japonesa e outra de cabelos alaranjados. Demorei um instante até lembrar que as já tinha visto antes em uma propaganda de roupas íntimas, num outdoor na Avenida Grand Central. Seus pescoços, no entanto, agora estavam perfurados pelas presas de William e o pouco sangue que escorria estava seco. Elas são suas modelos? Perguntei. Eram. O vampiro sorriu enquanto os empregados desciam pelo arco abaixo das escadas, desaparecendo na escuridão com as moças mortas. Falando um pouco mais alto para que eles os ouvissem, William acrescentou: Não deixe que as outras saibam o que aconteceu. Precisarei delas ainda. Outras modelos? Perguntou Thomas. É isso que você faz com elas? Indaguei. Contrata e depois as mata? Não faço isso com qualquer uma, respondeu o vampiro. Elas são especiais. E antes, é claro, nós nos divertimos um pouco, se é que você me entende. Ele deu uma piscadela com o olho direito para mim, e meu ódio só aumentou. Mas não devo explicações a vocês, continuou. Pelo contrário, acho que vocês deviam me contar alguma coisa, não? Mal-humorado, lancei a camiseta de John na direção do homem. Ele a segurou no alto e a levou ao nariz, absorvendo o cheiro nela. Soltou uma exclamação como se o odor fosse pungente. Ele está morto, menti, com uma bala de prata no coração. Foi simples assim? Perguntou. Tivemos que brigar um pouco, contou Thomas, mas no fim ele levou a pior. William encarou-nos por alguns segundos, nos quais mantive o olhar firme em seus olhos. Muito bem, disse ele por fim. Podem ir, estão liberados. E a Sally? Perguntei quando ele começou a virar as costas. William virou-se novamente e se aproximou de mim, encarando-me. Sabe de uma coisa, Peter? Disse. Você já ouviu falar em como um vampiro transforma um humano? Não respondi. Primeiro o humano é assassinado, explicou ele. Depois, o vampiro que o matou alimenta o cadáver com seu próprio sangue até ficar muito fraco. Então, o cadáver retorna como um vampiro. Mas aquilo no que você transformou minha irmã? Falei, aquilo não é um vampiro. Eu matei o lobisomem que você queria. Agora cure Sally, como prometido. Quando bati à porta de sua casa, continuou o homem, foi sua irmã quem atendeu. Naquele momento senti o cheiro do sangue de virgem dela. O sangue mais puro e mais saboroso que um vampiro pode beber. Então, captei seu olhar e mandei que me convidasse para entrar.
Depois que recebi o convite, ordenei que ela se sentasse e esperasse. Ela assistiu enquanto eu assassinei o resto de sua família. Assistiu sem poder fazer nada. O sangue subia-me enquanto ouvia aquelas palavras. Apertei os lábios furioso e continuei escutando. Então, depois que os matei, voltei até Sally, que estava sentada comportada onde eu havia mandado, como um cachorro obediente. Olhei-a nos olhos novamente e disse que ela estava livre do meu feitiço hipnotizador. Ele fez uma pausa, como se estivesse revivendo novamente a cena antes de continuar. Ela desesperou-se, chorando e afastando-se de mim, com o medo atingindo-a de uma só vez. O medo, o desespero, torna o sangue ainda mais saboroso. E foi então que eu a ataquei e a mordi. Suguei todo o sangue sem desperdiçar uma gota sequer, enquanto ela se debatia presa em meus braços. Drenei-a por completo, até deixá-la completamente vazia, mole e sem vida. Senti seu corpo esfriando pouco a pouco e então o fiz. Alimentei-a com o meu sangue, quase tudo, e a trouxe para cá. Quando Célia acordou, estava presa naquela cela e havia se tornado uma das minhas mais poderosas armas. Senti um impulso de pular em cima de William e causar-lhe muita dor e sofrimento, mas Thomas tocou o meu braço para me acalmar. Quando uma pessoa virgem é transformada em vampiro, ela se torna uma daquelas criaturas extremamente úteis, principalmente porque são imunes ao veneno dos lobisomens. Eu pretendia usá-las contra eles, mas agora que você se livrou deles por mim, verei o que farei com os meus animalzinhos. Você disse que ia curar a minha irmã, disse mais uma vez entre dentes. A raiva fazia meu corpo tremer. Peter, exclamou ele, aproximando-se de mim mais rápido do que eu podia ver. Suas mãos frias seguraram meu rosto, forçando-me a continuar, sustentando seu olhar. Eu sei que você é um rapaz inteligente, então assuma para si mesmo o que já sabe. Ele tinha razão. Eu já sabia, só não queria dizer para mim mesmo. Estava com medo demais de encarar a realidade. A mão de Thomas ainda estava em meu braço, e eu sentia o seu calor em contraste com a frieza dos dedos de William. Sem tirar os olhos dele, sussurrei. Não há cura. Sally estava morta, e aquela criatura era apenas um demônio que estava usando o corpo da minha irmã. Ela se fora para sempre, assim como meu pai, minha mãe e Patrick. Toda a minha família se fora. Agora, disse William, se não se importa, farei uma longa viagem a trabalho e preciso que vocês me deem licença. Ele me soltou. Fiquei parado como um zumbi, ainda assimilando a triste realidade. Vendo que não tínhamos mais o que fazer ali, nem mesmo a chance de atacar William, pois estávamos desarmados, Thomas puxou-me pelo braço e conduziu-me em direção à saída. Meu ex-chefe apenas ficou observando, radiante e satisfeito. Capítulo 21. A família. Era um boato que rolava entre os caçadores. Sua existência nunca havia sido comprovada. O que todos nós sabíamos era que existia um grupo que se intitulava dessa maneira e que os vampiros que faziam parte dele eram os melhores. No entanto, ninguém nunca conseguira encontrá-los até que eu capturei Jorge, descobri o símbolo deles e os rastreei até chegar ao seu cabeça, William. Todos os caçadores almejavam encontrar a família e destruí-la.
Eu, juntamente com Thomas, Jack, Patrícia, Daniel e James, a havíamos encontrado. Só que nada ocorrera de maneira simples. O que seria invadir a mansão e matar os sanguessugas? Tudo terminara em morte. E com uma reviravolta que nenhum de nós podia imaginar. Por isso, lá estava eu, mais uma vez bebendo na cozinha da casa do lago. Não sabia o que fazer. William me enganara. E agora que sabia que Sally realmente se fora, precisava pensar em um plano para matá-lo. Tudo voltara a estaca zero. A presente cena já se repetira dezenas de vezes naquele mesmo cômodo. Servia-me de uísque ou outra bebida e pensava no próprio passo, na própria caça. Quase uma semana havia se passado desde a minha última visita à mansão de O'Gorman. Desde então, eu havia permanecido em casa, tentando traçar um plano para invadi-la novamente e matá-lo. Porém, percebi que isso seria impossível. Devia haver muitos outros vampiros à espreita como da última vez. E, além disso, William parecia ser mais veloz e habilidoso que qualquer sugador de sangue que já cruzara meu caminho. 2 batidas na porta de entrada fizeram-me levantar a cabeça que estava apoiada sobre os braços da mesa. O álcool começava a surtir efeito e o sono mostrava as caras lentamente. Levantei-me da cadeira e por um segundo o mundo todo pareceu rodopiar. Recompondo-me, fui até a sala onde as batidas ressonaram mais uma vez. Imaginei que pudesse ser Thomas, pois ninguém mais vinha à minha casa quando cheguei à porta e a abri. Porém, a pessoa do lado de fora não me era familiar. Era um homem alto, de cabelo raspado e pele escura, mas ainda assim com uma palidez anormal. Ao ver o vampiro parado à minha frente, alertei-me e corri para o sofá, pegando minha arma que nem sequer havia tido o trabalho de levar para o porão, onde guardava todas as outras. Ao voltar para a porta, o homem continuava imóvel. Só vim aqui trazer um recado, disse ele com a voz grossa, abaixando com a mão forte o revólver apontado para o seu peito. William mandou dizer que você não tirou a vida que devia ter tirado. Então, ele tirará uma vida que não devia ser tirada. Levei um segundo até entender sobre o que o homem falava. Ele levou uma mão ao bolso da calça e tirou um pedaço de papel dela. Soltou e demorou um segundo até atingir o chão. Olhei-o sem me agachar e li as palavras escritas no cartão. Michel Sports. Era o cartão da loja da família de Jordan. Alarmado, levantei o olhar ao mesmo tempo em que ergui a arma, mas ao apontá-la para fora, não havia mais nada ali, exceto a paisagem do gramado que fronteava minha casa e o meu carro estacionado, com o barulho do vento gelado sussurrando pela noite. A ameaça fizera o álcool que me subia pelo sangue evaporar completamente. Em menos de 5 minutos, eu agarrara minha jaqueta e correra para o carro. Dei partida e disparei estrada fora em direção à Avenida Grand Central, onde se localizava a loja. Olhei no relógio do painel do veículo e vi que marcavam 22 horas. Era o horário exato em que Jordan fechava a loja. O dia era quinta-feira, e se a rotina não tivesse mudado, seu pai ia embora mais cedo, pois tinha um encontro com os amigos no bar onde jogavam cartas e conversavam. Por volta de 20 minutos depois,
Cheguei ao meu destino e desci do carro apressado. A loja estava fechada, obviamente, e colei o rosto à vitrine tentando enxergar o lado de dentro. Todas as luzes estavam apagadas e só se via a silhueta das prateleiras e dos produtos que eram vendidos ali. Não havia ninguém lá. Jordan já devia ter ido embora. Rapidamente, então, voltei para o veículo e comecei a dirigir na direção da casa que eu já visitara muitas vezes. Cortei caminho por ruas menos movimentadas para evitar o trânsito e chegar mais rápido. Em menos de 15 minutos, virei a esquina da rua deserta e com casas idênticas coladas umas às outras. Excepcionalmente, naquela noite, as luzes de todas as residências estavam apagadas. Além da iluminação providenciada pelos postes de energia, avistei um par de faróis acesos, sendo apagados em frente a uma garagem no mesmo momento em que encostei do outro lado um pouco mais à frente. Foi a primeira vez que o vi depois de 3 anos. Ele parecia o mesmo, tão belo quanto sempre, exceto que agora tinha um pouco de barba, o que lhe deixava ainda mais charmoso. Pensei em me aproximar, mas detive-me dentro do carro. Não havia ninguém por perto e, por ora, não parecia haver perigo. Porém, enquanto Jordan caminhava em direção à porta de entrada, vi um homem chegando pela outra esquina e parando em frente à sua casa, chamando-o. Desci do carro nesse instante e comecei a atravessar a rua, quando Jordan virou-se e se aproximou do estranho, cujo rosto não consegui ver, pois ele estava fora do alcance da luz do poste. Ao chegar mais perto, reconheci William, perguntando-lhe algo. Eu acho que me perdi. Você sabe para que lado fica a estação de metrô? Jordan apoiou-se na cerca que delimitava o gramado frontal de sua casa e começou a dar-lhe as informações. Agarrei a arma presa à minha cintura quando comecei a correr e ergui-a na direção de William. Naquele instante, o vampiro agiu rápido e meus olhos quase não puderam captar tudo o que acontecera. Usando sua habilidade de rapidez, ele puxou Jordan pelo pescoço, passando-o por cima do cercado, e segurou-o de costas, prendendo-o contra seu corpo ao virar-se para mim. Diminuí a distância entre nós dois, ainda apontando a arma em sua direção, e parei em frente à casa vizinha que pertencia a Lilian. Jordan parecia confuso e assustado ao mesmo tempo. Sua expressão era de medo e surpresa ao me olhar. Peter? Perguntou ele. É você? Evitei olhá-lo nos olhos e minha próxima frase foi proferida para o vampiro. Larga ele. Você achou mesmo que eu não iria até lá conferir se o trabalho foi executado? Disse ele, segurando o queixo de Jordan com uma das mãos e passando a outra ao redor dos braços e do tórax do rapaz. Ele parecia querer lutar para se soltar, mas a força sobrenatural de William devia estar impedindo-o. Imagine a minha cara de surpresa ao chegar naquela floresta e encontrar milhares de lobinhos saltitando felizes. Enquanto ele falava ironicamente, eu pensava no melhor modo de apertar o gatilho e acertar sua cabeça sem acertar Jordan. Mas era arriscado. Não podia deixar que Jordan se machucasse por minha causa. Resolvi dar uma paradinha lá depois da outra viagem, continuou meu ex-chefe, e não gostei nada do que encontrei. Sua última exclamação foi mais forte, genuinamente furiosa. Nunca o havia visto daquele jeito. Peter, o que está acontecendo aqui? Perguntou Jordan. Quem é esse cara? Do que ele está falando? William pressionou Jordan ainda mais na direção do tórax,
fazendo o rapaz soltar um gemido baixo de dor. Eu errei ao mentir para você. Tentei persuadi-lo. Admito que não devia ter feito isso. Mas vamos resolver isso entre nós dois. Deixe-o de fora. Mas que graça teria? A ironia estava presente em sua voz novamente. Eu gosto do sabor da vingança e do sofrimento alheio. Dei mais um passo nervoso e William abriu a boca, permitindo que os dentes caninos saltassem da gengiva e lhe desse a aparência completa de um sugador de sangue. Em uma fração de segundo, suas presas cravaram o pescoço de seu refém. Pude ver o sangue brotando do ferimento e sendo sugado pelo vampiro. Desta vez não hesitei e puxei o gatilho. Mas a cada explosão da arma, William movia-se de um lado para o outro, desviando-se numa rapidez sobrenatural. Após o terceiro tiro, resolvi atacá-lo de perto e corri em sua direção. Mas ao me aproximar, senti um de seus braços me golpear e jogar-me no chão, enquanto segurava um Jordan fraco e Grog com o outro. Levantei-me e vi a criatura levantando a própria cabeça, afastando-a do pescoço do rapaz. Seu queixo pálido estava pintado de vermelho escuro do sangue que escorria de seus lábios. Isso é para você aprender que nunca deveria ter me enganado, Peter. Tenho um trabalho a terminar, disse ele. Em seguida, abaixou a cabeça novamente e desta vez mordeu violentamente como um animal selvagem. Segurou entre seus dentes um pedaço do pescoço de Jordan e jogou a cabeça para trás, puxando consigo pele, carne e veia, rasgando tudo e provocando uma enxurrada de sangue. O homem que eu já amara sentia-se tão fraco e chocado que não gritou. Apenas grunhiu de dor baixinho. Em menos de um segundo, William desapareceu pela rua correndo em meio à escuridão. Sozinho com Jordan, corri para ampará-lo. Senti seu peso em meus braços ao segurá-lo antes que ele caísse ao chão. Apoiei-o contra meu próprio corpo, enquanto com uma mão tentava desesperadamente estancar o sangue da ferida em seu pescoço. Mas foi inútil. Era tão grande e sangrava tanto que só senti o líquido quente escapando-me pelos dedos e escorrendo pelo braço. Ajoelhei-me, pousando o rapaz no chão de cimento, ao mesmo tempo em que um facho de luz iluminou o local. Levantei os olhos e vi que uma lâmpada fora acesa na janela do quarto de Lilian e que alguém apareceu nela olhando para fora. Peter! A voz da moça, que fora minha melhor amiga, veio dela. É você? Em seguida a janela se fechou. Segundos depois a porta se abriu. Lilian veio correndo em roupas de dormir até a calçada. Ao ver-me pressionando o corpo ensanguentado de Jordan e a poça rubra que se formava no chão, ela estacou no lugar e seus belos olhos azuis ficaram ainda maiores. Chame uma ambulância, exclamei. Rápido! A moça correu para dentro de casa e voltou para fora logo em seguida com o celular pressionado contra o ouvido. Preciso de médicos. Tem alguém muito ferido na rua. Enquanto ela falava, Jordan começou a se debater em meus braços e seus olhos viraram nas órbitas. A cada espasmo dele, eu ficava mais desesperado e sem saber o que fazer, até que finalmente, alguns segundos depois, houve um último espasmo e ele ficou imóvel. Seus olhos estavam abertos e não piscaram mais, apenas fitavam algum lugar além da minha cabeça. Vi o brilho daquele olhar pelo qual me apaixonara um dia desaparecer quando Jordan Mitchell morreu. Eles estão vindo!
começou Lilian, mas parou ao olhar para baixo e me ver segurando Jordan. Levantei seu corpo e abracei-o fortemente, deixando as lágrimas aflorarem pelos meus olhos, chorando e expelindo toda a dor, mágoa e tristeza que segurara dentro de mim pelos últimos 3 anos. Mas, uma vez, parte da minha vida fora tirada de mim pelas mãos de um maldito vampiro. Quando estava quase perdendo o fôlego, pousei Jordan no chão e levantei os olhos para Lilian, que tinha as mãos na boca e me olhava, também chorando, horrorizada ao perceber o que acontecera. Espere os paramédicos, disse a ela. Não diga a ninguém que me viu aqui. Então voltei até meu carro, ignorando os chamados de Lilian, e dei partida. Fui distanciando-me dali em alta velocidade, quanto mais luzes começaram a se acender nas casas. Ao olhar pelo retrovisor, uma última vez, vi a mãe de Jordan saindo de casa para ver o que acontecia. A última cena que vi, antes de virar a esquina, foi a mulher caindo de joelhos e gritando sobre o corpo morto do filho. Emocionante, né? Os 2 capítulos. Primeiro porque no capítulo 20, quando Peter vai à mansão do William levar a camisa, ele percebe a realidade de que a irmã dele também já não existe mais. A família inteira dele se fora. A irmã agora era apenas mais uma vampira. E o ódio que estava crescendo ainda mais em relação ao William foi tomando conta dele. E isso fez com que, na realidade, quando o William descobre que ele não matou o chefe dos lobisomens, ele vai se vingar, né? Que é de praxe de todo vampiro fazer isso. Ainda mais o William, que é um vampiro violento e poderoso. Ele não deixaria isso para trás. E quem ele vai pegar? Justamente alguém que ele sabia que o Peter já havia gostado, o Jordan. E acaba, com o 2º capítulo, matando o rapaz na frente do Peter. Foi extremamente forte a imagem e a cena toda, muito pesada. Lógico que para um livro escrito no sistema que o Vinícius escreve, está bem dentro do tema, né? Mas para a gente que lê, são cenas muito fortes, né? Isso fica muito claro. Vamos esperar para saber o que vai acontecer, né? Será que o Peter consegue matar o William algum dia? Fica a pergunta, né? Aguardemos então os próximos capítulos. Não esqueça de dar o seu joinha, passar para seus amigos o nosso canal Mosaicos e Miscelâneas, para que eles saibam e possam entrar e ver todas as maravilhas que estão acontecendo lá no canal. A gente tem a saga do Harry Potter, estamos com esse livro do Vinícius e muitas outras coisas boas acontecendo. Então, divulguem pra gente o canal. Um beijo.